O banquete de Deus foi professado lá no Antigo Testamento, foi cumprido no Novo e continua sendo servido até os dias de hoje. Já passou da hora de você rasgar o véu do orgulho, irmãos, e da total vergonha e começar a receber o pão da vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Estamos na primeira semana do Advento, um tempo sagrado de vigilância, de penitência e, acima de tudo, irmãos, de esperança ardente. Olhamos para a vinda histórica do Senhor em Belém, seu nascimento, celebramos sua vinda contínua em nossos corações e principalmente na Eucaristia. E preparamos, claro, o caminho para a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Nesta quarta-feira, irmãos, a palavra de Deus nos oferece dois textos poderosos. A profecia de Isaías, no capítulo 25, versículos de 6 a 10, e o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 29 a 37. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos transporta para o futuro glorioso. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Este não é um banquete comum. Ele se realiza neste monte, o Monte Sião, que na teologia bíblica representa a morada de Deus, a Nova Jerusalém. O banquete, na tradição judaico-cristã, é o símbolo profundo da comunhão perfeita, da alegria plena e da paz messiânica. É a imagem clássica do reino de Deus em sua plenitude, irmãos. O banquete é para todos os povos, sublinhando a catolicidade da salvação oferecida por Deus. Isaías continua com a descrição de dois atos divinos de salvação. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. A ponta da cadeia e a teia, descritas aqui, representam o pecado, a ignorância, a nossa separação de Deus. É o que nos impede de ver a face de Deus e de experimentar a sua glória. Mas com a vinda de Jesus, esse véu se rompeu, se rasgou. Assim diz o texto de Isaías. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor foi quem disse. A vitória sobre a morte é o cerne da esperança cristã. A profecia de Isaías encontra seu cumprimento final na ressurreição de nosso Senhor e na ressurreição da carne que aguardamos, como afirma Paulo aos Coríntios. A morte é o último inimigo a ser aniquilado. O texto de Isaías, irmãos, é a definição clara do tempo do advento ao qual estamos vivendo. Olhamos para aquele que veio tirar o véu da nossa cegueira espiritual e conquistar a vitória sobre a morte por todos nós. Hoje o Evangelho de Mateus nos traz do cume do monte profético de Isaías para o cume do monte da ação de nosso Senhor. Jesus, o Messias esperado, manifesta o reino de Deus agora através dos seus atos de poder e misericórdia. Ele sobe ao monte e a multidão o segue. Eis a liturgia do reino. Numerosas multidões aproximavam-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. As curas são os sinais messiânicos que atestam que o reino de Deus está presente na pessoa de Jesus Cristo. Ele, irmãos, está rasgando o véu da doença e da aflição, ou seja, está antecipando e vencendo a morte e o sofrimento. A igreja, no advento, é chamada a ser este sinal de cura e restauração no meio do mundo. Jesus chamou seus discípulos e disse: "Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho." A compaixão é o motor da ação de Jesus, e o interessante é que ele chama os apóstolos, ou seja, a igreja, para compartilhar desse ato. É o advento que nos chama, irmãos, a ter essa mesma compaixão de Cristo. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Na nossa vida, o rito é o mesmo da Eucaristia.
tomar, abençoar, partir e dar. Este milagre de Jesus é uma prefiguração do sacramento da Eucaristia, onde somos alimentados com o pão da vida, o corpo do nosso Senhor, que nos sustenta aqui, nessa nossa peregrinação. Este banquete não é apenas material, irmãos, é o vislumbre do banquete que Isaías fala, tornado presente na carne e no sangue do nosso Senhor em cada missa que participamos. Em toda missa somos alimentados pela palavra e pelo pão eucarístico, assim como Jesus forneceu a palavra às multidões no alto do monte, para que eles tivessem a força de caminhar e vigiar. Portanto, esse tempo do Advento nos oferece 2 desafios práticos que são 2 pilares da nossa fé católica. A primeira, vigiar na esperança. O Messias veio, continua vindo e virá. O véu das nossas preocupações, dos nossos apegos e dos nossos pecados, irmãos, só pode ser rasgado, rompido, se olharmos para Jesus. Neste Advento, tiremos a teia da nossa rotina espiritual e renovemos sempre a esperança na vitória final de Cristo. Segundo, agir na compaixão. Onde estão os mudos? Onde estão os aleijados, os coxos e os cegos de hoje? Eles estão em nossa família, na vizinhança, nas redes sociais. A igreja só cumpre sua missão de sinal do reino quando, movida pela compaixão, parte o pão material e principalmente o espiritual para a multidão que está completamente sem forças. O Advento é o tempo de nos tornarmos Cristo para o próximo, de nos fazermos de tudo para todos. Que nesta primeira semana do Advento, a nossa preparação não seja apenas externa, irmãos, mas uma profunda mudança de coração. Que a promessa do banquete final nos impulsione à mesa da Eucaristia e nos transforme em instrumentos de compaixão. Para que, quando acolhermos a Jesus que vem, possamos dizer com toda a nossa vida: Maranata, vem Senhor Jesus. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.